A Picos é uma empresa de referência para teste, tá? Inclusive, fizemos POC no outro ambiente que eu tinha, e ele tem uma solução de BAS, Breach Access Simulation. Essa aqui, ó, eles estão evoluindo a questão de vulnerabilidade. Tem scan de vulnerabilidade, e o Breach Access Simulation tem o Simulate, Picos também, e eu tenho o Pentera. São soluções caríssimas que eles ficam validando com IA, Machine Learning, todos os seus ambientes. A Picos é uma empresa que faz isso. Só pra entender, quer ser racuzão? Com conhecimentinho básico? O cara fala, pra quê, mano? Procura uma vulnerabilidade aqui no meu firewall, no meu perímetro. O cara fica 20 dias e não acha... O cara coloca essa ferramenta, ele dá 2 play, o barato já acha, ó. Seu firewall tá errado com a regra do CIEM, é integrado, tá? Seu firewall tá errado aqui, seu EDR tá errado aqui. Ele valida todo o seu ambiente automaticamente. Depois não sabe porque não vai ter trampo no mercado de TI. Eu tô avisando aqui, isso é chato. Por isso que eu não vendo o curso. Eu sou recrutador. Eu tô preferindo trabalhar com Picos, com Pentera, com Simulate, do que com um moleque de 20 anos que depois de 6 meses quer uma promoção. Tá com 1 ano e meio, já quer outra promoção. Eu não tenho saco pra isso, nem tempo. Esses caras têm que ter medo da IA, né, Skynet? Então, não é o foco o Picos aqui. É que é a análise que ela fez sobre um equipamento. Esse é o trabalho da Picos. Analisar controles de segurança, testar a eficiência deles no seu ambiente e reportar. Tá acima de uma simples análise de vulnerabilidade, um scanzinho que você roda lá e fala, olha, esse CVE. Ele vai falar de uma vulnerabilidade do FortiWeb. Semana passada também, hein? Novembro tá... É os golpes de novembro, literalmente, hein? Em 14 de novembro deste mês, deste ano, a Fortinet se meteu numa confusão. Então a Fortinet, lá ele, publicou um aviso de segurança para uma vulnerabilidade crítica, de pré-autenticação no FortiWeb. Isso aqui é perigoso, mano. Isso aqui, ó. Isso daqui dá uma cadeia. A vulnerabilidade decorre da CVE, né? Aquela base de vulnerabilidades globais. 2025-64446. E é uma combinação de fragilidades no roteamento de requisições e na lógica de autenticação da FortiWeb. Até esses caras que, né, projetam segurança pros outros, às vezes eles esquecem, né, igual o Timaya. É, engraçado. Às vezes você pensa que tá defendendo, que está protegendo, e sobre isso, você constrói seus castelos. Até que a linha do código que você escreve vacila e põe tudo a perder. Me dê motivo pra fazer patch, tô vendo a hora de me É nessa hora que as minas choram. E os homens também, tá ligado? Pode crer, você pôs tudo a perder. Não podia me fazer o que fez. Ô Fortinet, era pra defender, você tava na porta do bagulho. Me dê motivo, yeah! Ô Fortinet. Através dessa lógica do mal, os invasores podiam rodar comandos privilegiados como administradores. Aí é pra cara. Logo no equipamento de defesa, na borda, tanto a Fortinet quanto a CISA confirmaram a exploração ativa da vulnerabilidade. Recomenda-se que as organizações que utilizam dispositivos FortiWeb afetados apliquem patches ou medidas de mitigação imediatamente. Isso foi semana passada, hein? Será que tem alguém disponível ainda para curração? Será que se eu for no Shodan, eu vou achar isso aqui? Atualiza! Muita gente comentou, tá? Mas de maneira superficial. A Picos, ela tem essa abordagem mais técnica, então vamos usá-los como base para mostrar um pouquinho. Estamos, né, tentando divulgar um pouquinho mais técnico como que essas maldades acontecem. O que é o Fortinet Web? Só para explicar o tamanho da saroba. É um firewall de aplicação web, também conhecidas como WAF, Web Application Firewall. É Layer 7, tá? Camada 7, modelo OSI, TCP. É uma das camadas mais altas. Os firewalls comuns atuavam ali na camada 4. Depois viraram o TM, que são, né, aquela gestão integrada de proteções. Ali você tem Web Filter, você tem inspeção SSL. Eles já começam ali a atuar na camada 7. E você tem o AF, que geralmente fica na frente do firewall, para cuidar das suas aplicações mais sigilosas. E porque tem desenvolvedor vagabundo que não consegue corrigir no código a merda, então o cara confia numa caixa para fazer um patch virtual ou impedir uma exploração na aplicação. Cara, Web Application Firewall é muito difícil de administrar.
E aí o desenvolvedor, em vez de melhorar, ele fica ali, ó. Isso aí é problema de segurança, não tem WAF, comprou, eu já era vagabundo, agora que eu vou ficar vagabundo mesmo. Essas alterações são feitas geralmente na camada de DNS, na camada lá da nuvem, da infra. É complexo de mudar aqui, de fazer rollback. É muito sensível e um WAF, mesmo como leitura, dependendo do comportamento, de qualquer tipo de alteração que ele fizer no pacote até chegar à aplicação, pode quebrar o bagulho. É muito sensível, sempre que eu já sofri e implantei muitos projetos de WAF em empresas. Naquele bancão, eu cuidava do WAF. Era uma solução da F5, chamada SM. Na empresa de varejo lá, de moda, com 11 mil funcionários, a gente implantou um da Imperva. Na empresa de saúde, também implantamos da Imperva. E, cara, todos os projetos pau torou. E eu aviso, cara, implantamos como medida preventiva, mas ela é temporária. Corrige o código, porque se o WAF falhar, seu código vai estar exposto. Ah, mas aí... então não adianta nada. Então tá bom, Tototó. Vai na fé. Eu documento e cada cachorro que lamba sua caceta. Isso aqui é sensível demais. É só isso que tá exposto. Isso eu expliquei de maneira aqui, inglês das ruas. Agora vamos escutar a Picos no gráfico. Projetado para proteger aplicações web e APIs, que são interfaces, né? Da aplicação, para falar com clientes, web, enfim. Contra um amplo espectro de maldades, incluindo, ó, SQL Injection, Cross-Site Scripting, aquele top 10 WASP, que nunca sai de moda, inclusão de arquivos e outras ameaças na camada de aplicação. Tá vendo? Eu tento ser humilde, mas meu cérebro não deixa. Ele se posiciona na frente da infraestrutura web, de uma organização e analisa o tráfego de entrada para detectar e bloquear cargas maliciosas antes mesmo que elas cheguem ao servidor de aplicações. Quem sabe faz ao vivo, hein? Mas, agora em meados de novembro de 2025, ela falou, ó, mano, vou resumir que também tá redundante demais, né? Então, essa vulnerabilidade, ó, travessia de diretório, é uma travessia do mal, tá aproveitando essa falha para explorar componentes críticos. E o atacante não autenticado vai executar comandos administrativos remotamente, tá pulando as barreiras. E ela tem, ó, pontuação 9.8, é muito alta, muito altíssima. Cara, um CVE 9.8 na borda da internet, numa ferramenta de proteção de aplicação. E aqui eu tenho certeza que tem merda, porque o desenvolvedor tá deitando na muletinha do WAF. E ali, ele com acesso a esse equipamento, aí que ele consegue ver até as falhas da aplicação. Fica até mais fácil. Opa, tem uma regra, essa aqui tá cagada, vou nela. Atualiza o bagulho. Como funciona, né? Essa vulnerabilidade. Aqui tá técnico, vai ser difícil explicar de maneira comum. GUI, essa sigla GUI, é Guest ou Guest User Interface. É a parte que você tá vendo na tela, seu navegador. Tudo que essa parte, a interface do usuário, visual, isso é. E a API, tem aí no guia de estudos, eu expliquei algumas vezes. É para você conseguir, né, manipular a chamada para a interface do usuário ali, visual. Application Programming Interface. Nesses segmentos, essas tecnologias são o que viabilizam esse ataque ocorrer na interface do usuário. Mal feita. Esses componentes não validam, não tem mecanismos de proteção para validar ou higienizar corretamente os caminhos antes de processá-los. Código mal feito. Logo você que faz uma WAF para proteger aplicações mal feitas, escreve mal feito a sua. Um atacante pode criar uma requisição HTTP maliciosa que abusa de sequências de travessia de diretório relativas para escapar do caminho de roteamento pretendido. Aqui, ó. Isso aqui é na documentação de API, Swagger, você consegue validar isso. Eu falo lá nos vídeos também de estudos como você tem que proteger. Em sistema, por isso que é importante saber documentação. Muita gente documenta bem a API ou documenta cagada, e aí o cara consegue por aqui explorar. E em sistemas vulneráveis, a configuração do Apache, Apache não era Windows? Não era o Yes? Quer dizer que também tem falha? Open Source tem falha? Também tem. Encaminha qualquer requisição que comece com API.v2 para o manipulador de CGI, ó, do back-end antes de resolver caracteres codificados ou colapsar marcadores da travessia do diretório. Tá aqui, ó. Eu aproveito, como não tem verificação, eu injeto o mal aqui, ó. Isso significa que as requisições maliciosas como abaixo ó, podem ser roteadas diretamente para o componente administrativo, o FW, que é o serviço do firewall lá, em vez de o endpoint legítimo da API. Olha aqui, ó, é só injeçãozinha de código. Assim que ele alcança esse componente, ele explora uma outra vulnerabilidade, a função de autenticação, o login name. Como o sistema não verifica, né, esse parâmetro CGI.autenticação lá, underline alpha,
confia em um cabeçalho fornecido pelo usuário chamado http://cginfo. O cabeçalho contém campos JSON codificados em base 64, como username, profname, assinatura ou legitimidade desses valores. O cara tá injentando aqui, fazendo de conta que ele é legítimo e é um administrador, acessando o file e dando comando, aí já era. E aí ele pode se passar por qualquer administrador simplesmente escolhendo o nome da conta, sem senha, sem nenhuma. Ai, que adianta ter credencial no código de senhas, Ele é copiado diretamente para o contexto de login, o que significa que o dispositivo vulnerável acredita que o atacante é um usuário administrativo válido. Esse aí passou! Mano, que loucura! Não testaram muito, né? O seu sistema, né? Será que tem que colocar, então, um AF na frente do AF da Fortinet? Pra defender isso aqui? Vamos fazer isso. Confia em balas de prata. Fica vendendo caixa. É por isso que eu não suporto esses eventos. Por isso que eu não vou mais. RCA Conference. Todos esses aí. H2 Hack. Todos eles. É vendedor de caixa. Mind the sec. Fuck the sec. Ninguém tá preocupado com isso. Eu não consigo me conectar. Eu vou conversar com esses fabricantes, os que estão lá nos stands. Não, eu quero conversar mesmo de profundidade. Os caras não sabem nada. Não, compra essa caixa aqui. E o pior é quando eu vou falar, cara, essa caixa não vai defender meu segmento, e eu começo a explicar tecnicamente, eu vejo no olho dele o kernel panic, a tela azul, e ele não emite o som, mas eu escuto pelos olhos da fé, na cabeça dele fazendo tan, 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 trrr. Aí ele volta, sem processar nenhuma, subiu o boot de novo, subiu no módulo de descanso de tela, ou recuperação do sistema, e aí ele só fala assim, não, mas essa minha ferramenta resolve. Aí eu falo, beleza, mano, obrigado. O cara não entendeu a arquitetura. Vende caixa, vende caixa, vende caixa. Não, mas é que, sabe aquele cliente? A gente colocou a caixa. Falei, foda! Quero saber como ela funciona. Não funciona, né? Então, quando essas duas falhas são combinadas, é a fome com a vontade de o resultado é a execução remota completa de comandos no dispositivo sem quaisquer credenciais. A travessia do diretório fornece acesso ao endpoint, ou seja, através daqueles comandos, você deveria ter algumas barreiras. Esse diretório aqui, você tem que ter esse comportamento, tem que se autenticar, não, por aqui você não pode vir. É loucura. É como o cara tá burlando o sistema, é o impostor lá do pânico, entrando no cemitério, no funeral lá dos bagulho, nas festas. Não, aqui você não vai passar, tio. Tem que validar. E depois que eu tô lá dentro, o cara fala, não, se tá aqui dentro é confiável. Então pode executar o que você quiser. Tô explicando de maneira simples, mas é isso que aconteceu aqui. São duas falhas. Uma na travessia e a outra na execução sem validação. Pega na minha mão. Então a análise do GitHub confirma que essa cadeia concede acesso completo a todas as ações administrativas tratadas pelo FWBCGI e permite que os atacantes criem novas contas. Aí beleza, entrei, criei uma conta pra mim mesmo, eu entro na web como admin total, até porque às vezes eu não quero ficar digitando, ficar injetando comandinho, é ruim. Tô lá conectado, modifico a configuração, coloco a whitelist pro meu IP, o que eu quiser. Eu tô começando a trazer aqui pro canal, pros cortes também, um pouquinho da vida real do mercado corporativo, tá? Mas isso tem um custo. Eles gostam de se vender, tá? Interpretem o técnico e cuidado com as balas de prata. A Picos fez isso, eu gostei, é bom que tá bem documentadinho, estruturadinho. Como a Varones também documentou ontem. Mas ele quer se vender. É bom pesquisar esses caras pra estudar. Não fica só fazendo cursinho de hacker em 3 meses, não. Entra na documentação desses caras. Se possível, faz simulado de tudo que for disponível. Entende? Isso aqui é mercado real, tá, pessoal? Fortinet também. Quando eu critico alguma coisa, eu não a invalido. Eu fico puto e eu procuro solução. Não é pra jogar tudo fora. Eles recomendam, né, a Picos, que você faça a simulação de vulnerabilidade. Depois, né, Picos? Não foi você que descobriu esse bagulho. Claro que agora, isso tá atualizado. Se você quer testar seu ambiente, com ele atualizado fica muito mais fácil ver se é possível de explorar ou não. Mas eles fazem várias outras. O bom desses serviços é que eles estão sempre se atualizando o mais cedo possível. Muito mais rápido do que um racuzinho, fazendo curso aí, de 3 meses. Todo dia vem uma atualização nova. Então se você tá rodando essa ferramenta no seu ambiente, ele vai testar seu CIEM o mais rápido possível. Isso aqui, de novo, também é Avenger, não é Prevenger. Só que você tem uma curva muito menor. E os caras vão explorar quem tá mais tempo no ar. Então, Picos, ele vai testar seu WAF, seu Firewall, seu EDR, seu CIEM. Quando você entrega, você consegue colocar a gente em servidores também. Eu falo aqui particularmente porque eu negociei com os caras, falei com um gringo lá, um engenheiro, porque quem queria me vender era uma consultoria de cyber, que não sabia porra nenhuma desse produto e tava falando que fazia o que não fazia. Aí tivemos que escalar o engenheiro, aí eu fui trocar ideia com ele, porque era inglês, ele não falava. E essa empresa é bem conhecida de segurança, tem 3 letras, começa com I, e emprega
tem gente que cria conteúdo e trabalha nessa empresa aqui. E aí eu falei, mano, traz o engenheiro. Aí eu tive que eu e o engenheiro falar pra essa empresa, que era representante, inclusive, esses caras não conseguem vender direto, era obrigado a vender por essa empresa, negócios. Aí eu falei, vocês não conseguem fazer isso, sem agente, tal. Aí o gringo falou, é isso mesmo, tá perfeito. Cara, 8 reuniões pra conseguir falar pro cara e resolver em meia hora o bagulho. Ele tem as limitações deles. Pra mim, inclusive, pra gente servia mais o Pentera, porque a gente queria Pentest como serviço. Isso aqui é Breach Access Simulation. Eles validam os controles, é diferente. Então a gente discutiu Simulate, Picos e Pentera. Mas quando a gente viu o preço, só corroborando, eles têm umas bibliotecas. Esse caso pra eles é chamado dessa identificação da ameaça. E aí, se você rodar a ferramenta deles, vão achar e falar, mano, tá aqui, resolve. Tem as referências aqui, aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. Eu vejo fraudes na internet. E com qual frequência? O tempo todo. And the Oscar goes to... Seal that up. Coach de Osasco. Estou muito feliz. Na verdade, eu já sabia. Hashtag a quebrada venceu.